senador Márcio Bittar expôs da tribuna do Senado a perversidade dos que se opõem à anistia dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que grande parte das lideranças da esquerda brasileira foi beneficiada por uma anistia, mesmo depois de terem cometido crimes graves e bastante reais. O senador mostrou que vítimas da violência da esquerda jamais receberam qualquer reparação, enquanto as pessoas que promoveram os atos de violência receberam a anistia e agora se opõem a uma anistia para pessoas que não cometeram crime algum. Márcio Bittar leu uma lista de crimes violentos perpetrados pelos grupos que hoje estão no poder e comparou com as pessoas que foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: "Veja aqueles que não querem que sejam anistiados. Clezão, preso injustamente e morto na Papuda, deixando viúva e filhos. Esse aqui, a exemplo daquele primeiro caso que eu citei, do Lovecchio, já não tem mais jeito, porque esse já morreu, esse já faleceu." Eu não me lembro de tamanha crueldade, eu não me lembro. Aquilo que a gente leu, que a gente sabe que a esquerda fez no mundo todo, em que pessoas para eles são números, e se estiver no caminho da revolução, passa por cima. Seres humanos para a esquerda são números e se forem opositores a eles, é para serem eliminados. Nós estamos vendo agora. Eu não esperava que na minha vida fosse assistir aquilo que os livros contam, essa falta de compaixão total. Repito, aqueles que foram anistiados, aqueles que assaltaram banco, que sequestraram, não querem que essas pessoas sejam anistiadas. O senador deu outros exemplos e lamentou. São muitas crianças órfãs de pais vivos. O senador apontou ainda o uso aberto de 2 pesos e 2 medidas, inclusive pelo judiciário. Ele lembrou quantas vezes a esquerda foi ao exterior e fez denúncias, mesmo fantasiosas, e comparou com as investidas contra o deputado Eduardo Bolsonaro. O senador desabafou e alertou: a população tem discernimento. O que eu disse aqui de quem lutou declaradamente para subverter a ordem, para fazer uma revolução comunista no Brasil, muitos que pegaram em armas, que sequestraram, acham que só eu penso que é uma crueldade sem limite, que essas pessoas, o grupo delas, não querem anistia para mães e pais de família que não tinham uma arma na mão, que não tinham força nenhuma para fazer o que eles alegam. É claro que isso não bate com a opinião pública. Senhor presidente, caros colegas, primeiro quero registrar a presença de um querido amigo, prefeito do município de Feijó, Railson, delegado Railson, que ganhou a eleição no pleito passado e governa agora o município onde Euclides da Cunha perdeu um de seus filhos. Seja muito bem-vindo a essa casa. E foi a convite dele que eu revisitei uma coisa que Plínio sabe, conhece muito bem, mas que a maior parte dos brasileiros não faz a menor ideia do que é levar um atendimento aos que moram nos rios da Amazônia brasileira. É uma experiência que eu já vi algumas vezes e que me permitiu, através dele, vê-la de novo. Realidade, Plínio, que o Brasil não conhece. Quem fala não sabe o que está dizendo. Barcos, uma caravana imensa da prefeitura, Messias, levando remédio, médico, para fazer toda uma assistência. Dentistas, oftalmos, e aí o Rádio Cipó vai comunicando aqueles que moram dentro da floresta, Cajuru. E no dia que nós estávamos juntos, num domingo pela manhã, aí começa a aparecer pessoas de todas as direções saindo de dentro da floresta para fazerem o atendimento. Nessa época do ano em que a água permite que a prefeitura faça esse trabalho. Daqui a pouco tempo, essa estrutura da prefeitura não anda mais na maior parte dos rios da Amazônia e aquelas pessoas que foram atrás de um tratamento terão que se deslocar a pé ou numa canoa, levando dias e rezando a Deus que dê tempo de chegar na cidade para tentar se salvar. Essa é a realidade da Amazônia brasileira. Aliás, prefeito Railson, eu abri agora o noticiário, Cajuru. Infelizmente, parece que nós não teremos a ministra Marina Silva candidata a presidente, que abriu mão de ser candidata. Mas também o povo brasileiro já abriu mão dela há muito tempo.
inclusive o Acre, porque lá ela não se elegeria mais, foi se eleger no estado de São Paulo. Mas, senhor presidente, outro assunto que me traz à tribuna. Esse dia eu revi um vídeo e li um artigo antigo do jornalista Augusto Nunes, que é o dossiê Orlando Lovecchio Filho. Quem foi Orlando Lovecchio Filho? Contexto histórico. Ele teve uma perna amputada, dia 19 de março de 68. Local, Avenida Paulista, São Paulo, em frente ao Conjunto Nacional. Protagonista, Orlando Lovecchio Filho, um jovem de 22 anos, piloto comercial recém-formado. O acontecimento, descrição do evento. Lovecchio e 2 amigos foram vítimas de um atentado terrorista realizado pela VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, um grupo de esquerda que lutava contra o regime militar. Resultado do atentado, Lovecchio perdeu uma perna. Seus 2 amigos sobreviveram com ferimentos leves. O atentado interrompeu a carreira de Lovecchio como piloto. A comissão da anistia foi pedido uma indenização. Em 2024, Lovecchio solicitou indenização à comissão, mas seu pedido foi negado. Justificativa do relator, que considerou que Lovecchio era uma vítima do acaso e não da perseguição política. Lovecchio não pertencia a nenhum grupo de esquerda que lutava contra o regime militar. Agora, aqueles que participaram do atentado que fez com que este brasileiro perdesse uma perna, entre eles Egmar José de Oliveira, relator do caso, ele mesmo recebeu uma indenização, isso há anos atrás, de R$ 544 mil e uma pensão de R$ 2 mil. Diógenes Carvalho de Oliveira, ex-militante do grupo de esquerda Vanguarda Popular Revolucionária e um dos articuladores do atentado, também recebeu indenização de R$ 400 mil àquela época. Aliás, Lula e Dilma, Lula recebe cerca de 10 mil mensais da anistia por ter sido preso político, e a Dilma virou, inclusive, nossa presidente do Brasil. O caso de Lovecchio, ele próprio não vai ter reparação nunca mais, porque faleceu no dia 30 de janeiro de 2021. Por que eu falo, colega Plínio, dessa injustiça? Porque essas pessoas que lutavam pela Revolução Comunista no Brasil, aqueles que fizeram o atentado foram anistiados. Olha só, a lei de anistia, assinada em 79, o texto da lei acabou excluindo da anistia os guerrilheiros da luta armada. Mas, na prática, o presidente Figueiredo acabou dando indulto a quem estava nessa situação. A anistia e o consequente regresso, e eu ainda garoto lembro da campanha da anistia, trouxe de volta para o Brasil figuras ilustres, Leonel Brizola, Miguel Arraes, Luiz Carlos Prestes, Francisco Julião, Betinho, Fernando Gabeira, Vladimir Palmares, Carlos Mink, Paulo Freire e tantos outros, que inclusive viraram governadores, como é o caso de Leonel Brizola, Miguel Arraes, ex-presidentes da República, beneficiado com a anistia, Fernando Henrique Cardoso, reintegrado à USP, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil no 3º mandato, Dilma Rousseff, que participou de grupos guerrilheiros e ao voltar foi demitida, depois está atrás da sua indenização, e outros tantos. E aqui, senhor presidente, José Disseu também foi um dos beneficiados pela lei da anistia, José Genuíno, e, claro, o mais ilustre de todos, o presidente atual Lula da Silva, que é um anistiado político que recebe uma aposentadoria de cerca de 10 mil reais por mês. Agora veja aqui uma lista de outros beneficiados. E qual era a sua participação? Carlos Marighella, líder da Ação Libertadora Nacional, envolvido em assaltos a bancos e sequestro. Carlos Lamarca, ex-capitão do Exército, ligado à VPR, participou de roubos e de armas de execução. Eduardo Leite, o Bacuri, membro da ALN, envolvido em sequestro e ações armadas. Daniel Coqueiro, integrante da VPR, participou de ações armadas. Fernando Gabeira,
membro do MR8, que participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, José Disseu, integrante da ALN, envolvido em ações armadas e sequestro, e a lista é grande, senhor presidente. Diógenes Arruda, Câmara, membro do PCB, envolvido em ações de resistência armada. José Anselmo dos Santos, Cabo Anselmo, famoso, inicialmente militante, posteriormente colaborou com órgãos repressivos. E aí vai, senhor presidente. Carlos Eugênio Paes, José Genuíno, membro do PCdoB, participou da guerrilha do Araguaia. Dilma Rousseff, conforme já disse. Carlos Alberto Soares. Então, esses, senhor presidente, foram todos anistiados. Agora, veja aqueles que eles não querem que sejam anistiados, Marcos Duval. Clezão, preso injustamente e morto na Papuda, deixando viúvas e filhos. Esse aqui, a exemplo daquele primeiro caso que eu citei do Lovec, já não tem mais jeito, porque esse já morreu, esse já faleceu. Sabe a quem que eles não querem? Eu não lembro, senhor presidente, e caros colegas, de tamanha crueldade, eu não me lembro. Plínio, aquilo que a gente leu, que a gente sabe que a esquerda fez no mundo todo, aonde pessoas para eles são números, e se tiver no caminho da revolução, passa por cima. Seres humanos para a esquerda são números, e se for opositor a eles, é para serem eliminados. Nós estamos vendo agora. Eu não esperava que na minha vida fosse assistir aquilo que os livros contam, senhor presidente Stevenson. Essa falta de compaixão total. Repito, aqueles que foram anistiados, aqueles que assaltaram um banco, que sequestraram, não querem que essas pessoas sejam anistiadas. Eu vou continuar a lista, senhor presidente. Débora, cabeleireira e mãe de 2 filhos, condenada a 17 anos de prisão, porque escreveu a frase do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, perdeu o mané. Vendedor de algodão doce, morador de rua, que pedia comida e foi preso. Autista que trabalhava em um lixão, por estar presente no dia 8, foi obrigado a usar a tornozeleira. Felipe Martins, que isso ainda vai dar muita pano para manga, porque os Estados Unidos agora vai processar, vai descobrir o que aconteceu. Preso injustamente por 6 meses, por uma viagem que nunca fez. Um caminhoneiro, pai de 6 filhos, enquanto esperava o caminhão ser carregado, foi explanado e hoje está condenado a mais de 15 anos de cadeia. São muitas crianças órfãos de pais vivos. Com a paciência que Vossa Excelência teve com o meu querido Magno Malta, até janeiro desse ano, 371 pessoas foram condenadas, penas de 3 a 17 anos de cadeia. E essas são as pessoas que aqueles que foram beneficiados pela anistia de 79 não querem que sejam anistiadas. E por fim, senhor presidente, eu quero aqui rapidamente mencionar a questão do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu falar aqui algumas coisas. Quando Lula foi preso, foram acionados diversos órgãos internacionais para denunciar, segundo eles, a prisão. A ONU foi um deles, que inclusive teve uma manifestação em um comitê de direitos humanos dizendo que Lula teve seus direitos violados. Gleice Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais, falou ao mundo árabe na TV Al Jazeera para denunciar a prisão de Lula e pedir apoio internacional. Paulo Pimenta esteve na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, também em favor da democracia. Agora, em maio de 2024, a deputada Jandira Fegali, senadora Lisiane, senador Humberto Costa, que esteve agora há pouco aqui presidindo essa sessão, e o deputado Henrique Vieira estiveram em Washington para, em visita ao Congresso americano, denunciar que havia uma internacional de direita no Brasil. Quem provocou os órgãos internacionais? Defesa de Lula,
Advogados do ex-presidente entraram em competições em organismos internacionais. Partido de esquerda, PT, e partidos aliados denunciaram a prisão como se fosse perseguição política. Movimentos sociais e sindicatos, organizações como a CUT, o MST, levaram o caso a fóruns internacionais, entre eles, Comissão de Direitos Humanos da ONU. Paro por aqui para terminar, senhor presidente, dizendo o seguinte: a esquerda pode criar o Foro de São Paulo. Lula, com o ditador cubano Fidel Castro, que já morreu, com as Farc colombiana, grupo narcoterrorista, e quando cria o Foro de São Paulo, não era para defender a democracia no Brasil, não. Era para implantar o comunismo em toda a América Latina. Isso eles puderam fazer, senador Marcos, sem problema nenhum. Invadiram esses prédios aqui quantas vezes quiseram, sem nenhuma penalidade. Agora, o Eduardo Bolsonaro dizer lá fora o que está acontecendo no Brasil, como é o caso aqui de um senador que eu citei há meses atrás, o ano passado. Nós aqui aceitamos que caímos de 81 para 80 senadores, porque nós temos aqui um senador impedido no seu pleno exercício do mandato. Então, quando o Eduardo Bolsonaro vai dizer lá fora o que acontece de fato aqui no Brasil, aí ele não pode assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores, aí eles querem caçar o seu passaporte, e tem deles que querem, inclusive, que ele vá para a cadeia e perca o mandato, como já disseram. Portanto, senhor presidente, eu quero terminar mesmo dizendo que a população, ela tem discernimento. O que eu disse aqui, de terroristas, de quem lutou declaradamente para subverter a ordem, para fazer uma revolução comunista no Brasil, muitos que pegaram em armas, que sequestraram. Acha que é só eu que penso que é uma crueldade sem limite? Que essas pessoas, o grupo delas não querem anistia para mães e pais de família que não tinham uma arma na mão? Que não tinha força nenhuma para fazer o que eles alegam? É claro que isso não bate na opinião pública. Agora, a Câmara vai votar a anistia, e a Câmara vai aprovar a anistia. E aqui, senhor presidente, a gente não quer que o presidente da casa se comprometa com o seu voto. O que nós queremos, e isso foi conversado na eleição da mesa, é que não se engavete. O projeto vem aprovado na Câmara e o Senado põe o projeto para andar. E cada senador vote conforme a sua consciência e preste conta para os seus eleitores. Muito obrigado, senhor presidente. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.